Estamos aqui no Diário de Bordo do Divã Cultural, com o mais novo autor lançando o seu livro, Paulo Cerezo, livro de poesias, Interim. E eu gostaria de começar esse bate-papo com você, Paulo, sobre as influências nesse universo literário. Quer dizer, o que levou você para a poesia e quais os autores que mais te impressionaram e que você sente que até hoje, misturado com a sua alma, com toda a sua visão de mundo, você sente um traço deles nos versos que você escreve. Eu comecei, acho que como a maioria começa, tentando se entender um pouco, né, e colocando essas coisas no papel. E aí algumas aulas de literatura que foram bastante interessantes, quando eu estava realmente descobrindo minha visão, meu lugar no mundo, esse tipo de coisa, numa idade mais jovem, né? E aí comecei a conhecer grandes poetas, que inclusive participei de apresentações declamando poemas na época do Carlos Drummond de Andrade, que me influenciou demais. Manuel Bandeira, que é um dos meus favoritos também, adoro a linguagem que ele utiliza, né? E aí, com alguns do modernismo, um pouquinho do Oswald de Andrade, Mário de Andrade, tentando ser um pouquinho mais, como eu falei, ser mais direto, mais objetivo na poesia, tentando não rebuscar demais, embora eu goste também de um poema bem trabalhado, mas procurando equilibrar um pouquinho isso. De intercalar um pouquinho essas influências. Eu acho bacana não se prender, né? Não ficar exatamente só dizendo que é de um estilo, que escreve só de um jeito muito bonito, procurando adequar a temática, adequar o que eu estava querendo expressar, né? Buscando um certo tom eclético, que eu acho que, eu me lembro que na minha época, o ecletismo é como se fosse uma coisa que diminuísse a força do poema. Eu nunca concordei com isso. Eu acho que o ecletismo dignifica ainda mais a capacidade do poeta. Ele consegue viajar, né? Até na música mesmo, eu tenho a mesma visão. Que você é compositor também. Eu tenho a mesma visão, assim. Eu fui uma vez também a uma exposição, conheci um pouco, nem conhecia, né, o Miles Davis, né? Aprendi a apreciar também exatamente por isso. Ele passeou tanto, ele foi em tantas vertentes da música, por isso ele se tornou grandioso em várias, né? Em muitas. E aí, exatamente, o poeta também tem que procurar não se prender a um estilo só para poder trabalhar bem e expressar bem em diversas frontes. Né? Uma coisa que eu notei muito nesse livro, quando eu estava dando uma olhada em alguns poemas, é que não só o seu estilo é muito direto, como você, ao mesmo tempo que é bem contundente numa crítica, numa visão, como se fosse uma poesia que ao mesmo tempo é uma crônica do tempo que você está vivendo, uma crônica poética, né? Você não deixa de colocar o humor. E aí você falou do Manuel Bandeira é pautado pelo humor o tempo todo, e o Oswald de Andrade também. Né? Eu acho isso fantástico. É uma coisa que me impressiona muito, porque derruba um pouco aquela coisa do poeta ser um cara, às vezes, muito sisudo, muito triste, né? E uma coisa que eu admiro bastante, às vezes a gente tem uma imagem de um cara muito importante, imagina que aquele cara seja sério o tempo inteiro, né? E aí eu acho legal derrubar isso, mostrar que a pessoa pode ser irônica. Mesmo o próprio Drummond tinha um cinismo maravilhoso. Tinha, eu gosto muito daquele dele do Sete Faces, né, que ele diz, vai ser gauche na vida. Quer dizer, ele sempre falava essas coisas dele mesmo, algumas vezes, bem irônicas, bem... Mas aquela do bonde, tantas pernas amarelas, meus olhos perguntam, por que tanta perna, meu coração? Isso não diz nada. Ótimo, né? Eu acho isso ótimo, assim, desconstruir um pouco essa coisa de ser muito sisudo, de ser muito firme. A ironia, acho que é fundamental até para prender a atenção, deixar essa coisa da poesia mais leve, né? Aquela poesia assim, ser muito concentrada. Perfeito, Paulo. E só para dar uma ideia para os nossos internautas do que é a sua poesia, eu gostaria que você mesmo escolhesse um poema aqui e recitasse pra gente. Vou tentar escolher um bom. Esse aqui eu recitei uma vez no encontro de letras, o pessoal gostou bastante. Eu gosto desse poema. E você participa dos encontros, assim, tipo sarau? Hoje em dia até um pouquinho menos. Já participei um pouco mais, eu cheguei a fazer letras durante um tempo, então a gente discutia bastante, trocava muita ideia e às vezes recitava, né? Aí a maioria está até de cabeça, na minha memória, né? Eu lembro desse aqui, a Rafaela, é um poema bem bacana. Rafaela, quando pousas na janela, parece que o mundo é teu. Como um precioso camafeu, que é adorno de donzela, tu és ornamento em apogeu quando pousas na janela. Rafaela me pegou num disparo, rápido como um olhar, forte e rompeu o ar. Meu coração de anteparo foi alvo tão claro por se querer acertar. Rafaela é relicário delicado, momento único do arrebol, é desejo realizado. Como girassóis para o sol, curvam-se os homens em teu prol, eu sou apenas mais um enamorado. Rafaela tem gosto de ambrosia, é boa até para poesia, rima boa, Rafaela.
Seus olhos rimam com bela, sua boca tenta em demasia. Que tesouros tem Rafaela. Oh, muito bom. E eu tenho um predileto que eu gostaria que você desse pra gente também, que fala muito dessa influência do espírito boêmio dentro da poesia. Quer dizer, o que representa a boemia como fonte de inspiração para você como poeta? Eu queria que você respondesse isso e depois finalizasse com essa leitura. Claro. Tá? Eu acho que, como a gente conversou um pouco, é muito comum a boemia presente, né? Eu acho que ela traz uma abertura para a gente tremenda, um contato com inúmeros universos, com inúmeras pessoas. E a mesa de bar, ou um local onde você se reúne com seus amigos, ou até com pessoas que você está conhecendo, é um local bastante eclético, para voltar ao que a gente estava dizendo, né, de coisas ecléticas. Então ali a gente conversa sobre tudo. Isso abre bastante a nossa cabeça, traz muita ideia diferente, traz muita inspiração. Eu não queria ser tão clichê, mas é verdade, é inspiração mesmo para a gente poder conversar, colocar no papel coisas que a gente está conversando ali e transformar aquilo numa coisa bonita, numa coisa que alguém possa refletir um pouquinho também. Você estava falando daquele ambiente da Lapa, é um microcosmo, é um micro-Brasil ali, você tem todas as... Como eu disse, eu acho mais democrático do Rio de Janeiro, talvez seja um dos maiores do Brasil, né? Você encontra de tudo e eu acho que você tem que aproveitar todos esses contatos, né? Às vezes é um pouco chato quando chega alguém pedindo dinheiro, alguma coisa assim, mas até aquele cara muitas vezes troca uma ideia bacana e você tira alguma coisa daquela experiência com ele, passa alguma coisa para ele, dá um conselho para ele. Às vezes não é só o dinheiro que a pessoa quer, é só a companhia, né? Só atenção. E as pessoas, de repente, da elite que vão para lá, acho que vão em busca disso também, vão em busca de um contato mais mundano, mais humano, mais direto do que... E às vezes menos hipócrita, né? Sai daquela tribuzinha. As pessoas ali são bem honestas, né? Bem francas, estão dispostas a conversar, estão dispostas a se divertir. Realmente traz, e esse contato vai trazendo, vai te enriquecendo das mais diversas formas. Você sai dessa síndrome do politicamente correto que tem hoje em dia, né? Exato, e ali, como eu digo, é meio que pode tudo, né? Pode tudo. Ele tá podendo tudo, embora tenha, por exemplo, a polícia ali para reprimir alguma coisa, mas tem sempre aquele moleque fazendo uma travessura, roubando alguma coisa. E isso vai construindo todo aquele cenário mesmo, como se fosse um filme que precisa de todas essas pessoas para poder acontecer, precisa de todas essas figuras, embora, como eu digo, alguns que sejam incômodos, não é legal ir lá e ver um menino roubando, mas ele faz parte daquele cenário, é o que constrói aquilo tudo, cada um que está ali constrói aquele cenário de Lapa ali, que tem essas coisas boas e também nos inspira, também nos dá vontade de participar desse filme, dessa cena toda. E aí foi por isso que eu fiz esse poema que você até me pediu, que é bacana, que é o Estranho Exaltação à Lapa. Eu digo estranho porque eu digo coisas ruins aqui da Lapa, mas que na verdade, como eu disse, mesmo sendo ruim, é o que leva a gente pra lá, é o que faz que a gente queira conhecer, pra ficar um tempo lá. Cerveja barata, putas baratas, ratos, baratas, Lapa, abraça-me como a um de teus mendigos, como um amigo a me esperar, muitas vezes aquela cujo nome já começa com bar é quem me interpela. E tome combo, e tome tombo, lá vai mais um, noite comum, Lapa. Toda a loucura do mundo vem de lá, bordéis, hotéis com H. E tome mistura, mas tome com mel, que tira a ranhura da garganta. De Santa nem Teresa, que beleza. Moda, andrajos, mortos-vivos, bascos, gajos, Lapa. Lapa que bebe sem medo, como se fosse um desafio. E lá está mais um bêbado caído junto ao meio-fio. Porra de Lapa que fede a urina, do ar rejeitado pelo pulmão. Pega ladrão, já dobrou a esquina, sumiu no vão. Lapa em que me regozijo, desse fedor eterno de mijo, deste escárnio que te dirijo. Lapa, mulher que me assusta, me esquinha, me gusta, me mata, me chuta e me cata, feito latinha. Perfeito, muito bom. Acho que sintetizei ao máximo, né? Esse universo interessantíssimo da Lapa, que é realmente uma inspiração. Já foi para muitos outros poetas e acho que vai continuar sendo ainda durante um bom tempo. Perfeito. E me diz uma coisa, na tua carreira como compositor, né? A tônica das letras que você escreve também segue muito essa proposta poética? Segue. A maioria tem uma linha mais poética, embora eu até seja um pouco mais voltado para o samba, mas eu sou mais voltado para aquele samba mais cadenciado, um samba canção, que o pessoal dizia, né? Aquele samba bem romântico, voltado para as coisas de amor, tentando, como sempre, ser um pouco mais objetivo, sem ser muito rebuscado, mas colocando as ideias, sim, bem mais rebuscadas, mais bonitas, um jogo de palavras legal, mais voltado para essa linha, assim, poética.
E no samba, quais foram as figuras assim, que mais te influenciaram? Olha, quem até hoje me influencia, é um artista que eu admiro demais, foi o João Nogueira, né? Até hoje ainda tenho muita coisa dele, muito material, é um cara que demais, e um poeta no samba, o Vinícius Moraes em parcerias com Tom Jobim, com Baden Powell, com Paulo César Pinheiro, um grande compositor também. E todos esses conjuntos, até misturado também o samba com a poesia, né? Isso acabou formando, me dando a ideia de partir um pouquinho para o samba e conhecer um pouquinho mais da música. E eu soube também que Raul Seixas, né, a música do Raul Seixas também foi uma grande influência sobre você. A gente teve uma homenagem até recentemente no Palco Sunset, né, do Rock in Rio, um tributo a Raul Seixas. Qual a influência mais marcante do Raul na tua vida? O Raul também conheci numa fase em que eu estava me conhecendo e conhecendo mais sobre o mundo. Estava muito curioso sobre as coisas que estavam se passando à minha volta. E ele trouxe ideias geniais assim, para mim, que me fizeram também abrir mais a cabeça para muitas coisas e ajudaram a formar também meu caráter, sabe? Trouxe coisas honestas, coisas limpas. Ele se mostrava muito limpo, né? E aquilo era muito forte, que impactava as pessoas. Porque ele se mostrava mesmo, ele botava a cara ali e dizia: eu sou isso aqui e pronto. E ele me trouxe isso mesmo. Então eu aprendi a ter uma opinião forte e ao mesmo tempo ampla, podendo ouvir as opiniões, podendo mudar até a minha opinião, como ele coloca em Metamorfose. Interagir com a diferença, mas mantendo a sua unidade. Exatamente, e sem medo de mudar a minha opinião, né? Mudei, é verdade, essa sua opinião é melhor, então eu posso aceitar, posso mudar a minha e posso até melhorar a sua, agora que eu adotei ela, né? Mas sempre ele trouxe ideias realmente fantásticas, que mudaram muito, e eu gostei bastante da homenagem, achei bem legal. O Tico é um cara que parece ser fã, então ele foi bastante emocionado, ele foi forte também, foi incisivo, do jeito que tem que ser, né? E convidaram o Rick Ferreira, que foi guitarrista dele, eu achei isso sensacional, legal você trazer um cara que tocou já com o Raul Seixas, um respeito à obra do próprio Raul e do próprio guitarrista, né? E foi muito legal, foi muito boa a homenagem, assisti todo e gostei bastante. Paulo, desejo sucesso você, não só no campo da poesia, né, como compositor também. Eu acho que o artista, principalmente no Brasil, num país que influencia a cultura, a gente respira a cultura em todos os povos, e de certa forma também no Brasil está caindo um pouco esse preconceito que lá fora não se tem tanto. O sujeito é ator, ele só atua, canta. Hoje você tem atores que cantam, dançam, e você tem poetas também se lançando no mundo da composição, né? Então você não tem mais aquele personagem, aquele protótipo que a pessoa fica amarrada ali. E eu te desejo isso, né? Amplitude de horizonte de vida. Eu acho que você merece por esse trabalho muito bonito que você fez aqui. Muito obrigado, eu agradeço demais a vocês e fico muito feliz por ter sido convidado. Um grande abraço.